Olá, bem-vindos a mais um ENGICast. Na edição de hoje, iremos falar sobre engenharia dos materiais. E o tema central desse debate de hoje vai ser propriedades dos materiais. Então, para a gente debater esse assunto muito importante, trouxe nosso doutor e renomado Rael Dito. É um prazer estar aqui com todos vocês para juntos estudarmos esse assunto tão importante chamado engenharia dos materiais, com especificamente nas suas propriedades. Hoje nós vamos mergulhar, eu vou tentar explicar para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo como essas propriedades funcionam na engenharia. Dando início, vamos então saber o que são as propriedades dos materiais. Essas propriedades materiais, ela é muito interessante porque nós podemos observá-las e medi-las sem alterar a capacidade de cada material. Para ficar melhor, para todo mundo entender, nós vemos isso como personalidades. Porque cada pessoa tem a sua personalidade e nós julgamos as pessoas por essas personalidades. As engenharias, elas também usam o mesmo sentido. Cada engenharia tem a sua personalidade. Então, nós percebemos como a natureza nos dá isso através dessas propriedades. Por que elas são importantes? Importante estudá-los, porque como a natureza nos dá esse material, é importante nós termos o conhecimento sobre ele. Porque a natureza nos dá, mas agora é nossa responsabilidade estudar sobre ele. Porque através desse material nós percebemos como a nossa humanidade evoluiu muito a partir só do fogo. Porque a natureza deu o material, mas nós estudamos sobre ele. Então percebemos as propriedades, percebemos as suas personalidades e estudamos. E com isso trouxemos para a nossa tecnologia e aprendemos mais sobre isso. É verdade. E como a gente pode ver essas propriedades em outras áreas da engenharia? Essa pergunta é muito boa, essa parte é muito importante para quem está em casa entender. Vamos bater aqui na tecla da personalidade, né? Quando vamos para a engenharia elétrica, nós percebemos assuntos específicos daquela engenharia. Por exemplo, quando eu falo sobre condutividade, qual engenharia que vem na sua cabeça? Engenharia elétrica. E quando eu falo sobre mecânica, essa é bem óbvia. Engenharia mecânica. E quando eu falo sobre resistência? Resistência de engenharia civil. Exatamente. Então, quando nós falamos sobre as propriedades dos materiais e as suas personalidades, nós percebemos como cada engenharia tem a sua particularidade. Como cada engenharia tem a sua importância agregando naquela personalidade. Então, quando falamos sobre resistência dos materiais, estamos falando sobre engenharia onde estudamos tração, estudamos compressão, estudamos a tecnologia naquela propriedade. Quando falamos sobre elétrica, nós estudamos a condutividade, a alta e a baixa, a tecnologia daquela engenharia. A mesma coisa segue com mecânica. Então, dá até para o pessoal de casa entender melhor como percebemos que engenharia é uma área muito vasta. Você não vai estudar somente engenharia CT, você vai estudar uma particularidade, uma personalidade na engenharia, a qual vai puxar você e você vai aprender ainda mais sobre ela. E a gente também consegue perceber também que existem várias propriedades. Sim, existem várias propriedades. Tem como você mostrar para a gente na prática essas propriedades? Assim, dentro todas as propriedades, nós percebemos que existem as propriedades físicas, né? Onde as propriedades físicas temos primeiramente a densidade, que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Antes de eu vir para cá para nós participarmos, eu mandei até uns vídeos para a produção sobre essas propriedades. E mandei para eles um vídeo sobre densidade, para nós falar sobre essas propriedades físicas na prática. Não somente na prática, eu vou mostrar para você como a gente realmente fez. Agora vamos ver o vídeo aqui junto com a produção. Como a gente viu no vídeo, a qual isso é muito importante falar sobre a densidade entre o aço e a madeira, uma coisa que é muito importante percebermos a diferença das construções entre o Brasil e os Estados Unidos. O que eu queria mostrar para você, que isso aqui é na prática,
Essa aqui é uma construção brasileira aqui no Brasil, onde nós percebemos que eles estão usando o aço. E o aço, ele é muito denso, ele é louco, por isso ele é pesado. E o Brasil ele gosta muito de utilizar o aço em suas construções. Agora, quando nós vamos para a madeira, aqui nos Estados Unidos, a madeira ela é totalmente o contrário do aço. A madeira ela é leve e por isso ela é mais prática na construção. É por isso que os Estados Unidos eles gostam mais de usar, principalmente nas suas casas, construções de madeira. Porque além dela ser leve, ela é melhor para a prática. Agora, quando vamos para o aço, quando nós vamos aqui para o aço, você percebe que é uma construção totalmente muito específica e muito difícil de ser construída, não é? Então, os Estados Unidos eles já vão para outro caminho mais fácil e mais prático. Já para o Brasil, quando nós vamos para o aço, a gente percebe o quanto é complicado, o quanto é difícil. Ele é pesado, mas ele também é bem denso. E também por isso que é bom para ser usado em construções. E continuando das propriedades físicas, nós falamos sobre a porosidade. E eu até mandei para a produção também aqui a porosidade de um concreto. Aqui, ó, você percebe a porosidade de um concreto, né? Que quanto mais poroso, mais a água ela entra. E aqui você percebe o quanto esse concreto ele é poroso. E quanto a água ela vai entrando e vai saindo pelo outro lado. E muito importante também mostrar na prática, como você falou no começo, eu gostaria até de mostrar um vídeo aqui para você sobre a porosidade de um concreto, a qual eu mandei para a produção. Bom, Israel, como vimos sobre a porosidade da propriedade física, no começo da entrevista, você falou sobre personalidade. E eu fiquei com uma curiosidade sobre propriedades mecânicas. Você poderia dizer? O interessante de propriedade mecânica, porque é a área da engenharia que todos os engenheiros adoram, porque os cálculos, quando a gente calcula as forças, quando a gente analisa equilíbrios, é muito bom de fazer. Sabe quando você faz algo que te dá vontade de continuar fazendo aquilo? É quando nós usamos as propriedades mecânicas e fazemos os cálculos de resistência dos materiais. Porque, por exemplo, quando nós vemos essa ponte aqui, a qual ela está com seus apoios, vamos supor que tem um caminhão passando aqui em cima. Agora eu quero que você olhe para esta régua que está aqui na minha mão. E essa régua é essa ponte. Quando o caminhão passa bem aqui em cima no meio, ele está levando uma carga aqui, né, certo? E a ponte ela vai fazer isso com essa carga. Tendo aqui uma força de tração, que faz a ponte se alongar, e tendo aqui em cima uma força de compreensão, que faz a ponte se encurtar. Então, o interessante de estudarmos as propriedades materiais é por isso. Porque você pode perguntar, mas se um caminhão passa aqui em cima, embaixo alonga, e em cima encurta, como é que essa ponte ela não cai? Porque é aqui que entra a questão das propriedades mecânicas, que nós estudamos sobre isso, para deixar ela em equilíbrio. E sempre quando falamos sobre isso, gostamos de falar sobre a resistência da compressão. Porque um bom resistente da compressão é o concreto. Você pode esmagar um concreto muito bem, que ele continuará normal, porque ele tem resistência. É por isso que nós usamos o concreto muito em pilar. Nós gostamos de usar aí nas construções de pilares. Já agora em resistência à tração, para se alongar, nós gostamos de usar o aço. É por isso que na construção nós sempre usamos o concreto e o aço. Enquanto um é para compreensão, o outro é para tração. E eles dois são uma dupla inseparável. Eu tenho certeza que você já escutou a expressão concreto armado. Que é o concreto junto com o aço, que é a compressão, e o outro é a tração. E um exemplo melhor de tração que eu posso fazer para você, tem até uma liga aqui, é quando nós puxamos essa liga. Por favor, bote seu dedo aqui. Quando nós puxamos, nós percebemos que ela se alonga, certo? O que nós estamos fazendo aqui é o processo de tração com esta liga. Então, nada mais é o que a ponte faz a mesma coisa, só que de uma maneira bastante complicada e muito mais estudada e calculada. Mas o que ela faz é isso. E baseado também nas propriedades mecânicas, se você tem aqui nas minhas anotações, que nós temos um módulo de elasticidade. Mas o que é um módulo de elasticidade? É quando o material ele se deforma. Por exemplo, mais uma vez, essa régua aqui que nós usamos como exemplo da ponte, você percebe que quando eu faço isso daqui, ó,
a régua ela muda aqui dela abaixo, né? Ela está se deformando. Então, quanto mais eu faço, mais ela se deforma. A mesma coisa se eu colocar para cima. Quanto mais eu faço isso, mais ela vai se deformando. Então, quando nós vamos deformar essa régua, nós percebemos que ela não quebra, só se eu aplicar uma força muito grande. Mas o conceito de deformar é isso. Eu aplicar uma força aplicada aqui, aí você vê a tração e a compressão e o material se deformando. Israel, eu estava passando no dia na porta do quarto do meu filho. E eu vi ele estudando um assunto sobre ductilidade e fragilidade. E eu fiquei com um ponto de interrogação na minha cabeça para saber o que seria isso. O que seria essa ductilidade e essa fragilidade? Esse conceito de ductilidade e fragilidade, ele entra na mesma questão que nós fizemos com a régua agora há pouco, a qual ela se deforma. Só que quando nós tratamos sobre ductilidade e fragilidade, isso entra numa questão mais específica daquela deformação. Por exemplo, esse objeto de cola. Ele entra muito bem na questão da ductilidade. O que é a ductilidade? Ductilidade é quando o objeto ele se deforma, mas ele não quebra. Como é o caso desse objeto, percebe-se, ó. Ele se deforma inteiro e ele não quebra de maneira nenhuma. Eu posso deformar ele, que ele não irá quebrar. Só que quando falamos sobre fragilidade, já é um objeto que, na hora que ele deforma um pouquinho que seja, ele quebra logo, sem mais e sem menos. Um exemplo, o vidro, né? O vidro, por exemplo, quebra sem aviso, como podemos dizer. Quando nós vamos deformar o vidro, pelo pequenino que seja, ele quebra sem avisar. Já esse não. Ele não quebra, mas ele avisa que está deformando. Nós percebemos que é óbvio que isso aqui está deformado. O vidro não. Quando nós tentamos deformar, com o mínimo que seja, ele quebra sem aviso, fazendo um estrago muito grande no meio de nós. E também temos a dureza nessas propriedades mecânicas, que é a resistência de um material ao risco, ao desgaste e à penetração. Né, que quando está aí largado na natureza, nós percebemos o quanto ele demora na sua dureza inicial. E baseado nisso, quando nós falamos sobre essas propriedades mecânicas e como personalidade, como a gente falou no início, nós percebemos o quanto é importante os nossos alunos, as nossas crianças, nossos jovens, estudarem sobre isso para aprenderem ainda mais sobre o conhecimento dessas novas tecnologias, a qual tende a crescer cada vez ainda mais. Temos também a propriedade química, né? Isso. Sobre a propriedade química, foi até um pouco sobre o meu TCC isso. Eu fiz uma entrevista com o meu professor da época, da minha universidade, que ele é muito inteligente, muito renovado, e eu trouxe até a entrevista para nós mesmos aqui junto com ele. E eu queria que a produção colocasse aí a entrevista, a qual fiz com o meu professor de Química. Estou aqui com o professor Valnei, que foi o professor de Química aqui na instituição. Estamos aqui para falar sobre propriedades dos materiais. Professor, num contexto geral, o que são as propriedades químicas? As propriedades químicas nos materiais, elas envolvem N funções. Quando a gente vai falar de propriedades químicas em determinados materiais, vamos supor, o exemplo que eu tenho mais prático, o aço. Quando eu quero caracterizar um aço, eu vou caracterizar primeiro ele pela dureza dele. Qual é a propriedade química que vai dar conceito concreto daquele aço ser duro? É a quantidade de carbono que vai conter. Ou seja, quanto mais carbono eu tiver em determinado tipo de aço, mais duro ele vai ser, certo? Outra coisa, se a gente vai caracterizar esse material com resistente à corrosão, aí entra uma outra propriedade, que é justamente a quantidade de cromo que vai ter em determinado tipo de aço. Vamos supor, quando todos os aços ele tem um percentual de cromo, quando ele é colocado em ambientes extremos, vamos supor, eu quero colocar esse aço em uma temperatura de 950 graus. Aí é um aço inoxidável e eu quero estudar a propriedade dele, né, de como que ele vai se proteger do ambiente a qual eu estou colocando ele. Em alta temperatura, o que vai acontecer? Vai chegar a uma determinada temperatura que esse aço, o cromo dele vai para a superfície. Então ele vai criar uma camada protetora. Essa camada protetora vai estar ali, protegendo ele do ambiente, ou seja, da corrosão. Porém, vai chegar um momento que essa camada ela vai acabar.
Quando ela acabar, aí o aço vai começar a usar o elemento que tem maior predominância nele, que é o quem? O ferro. Aí quando o ferro vai entrar em ação, é onde vai entrar o processo de oxidação. E, na verdade, vai aparecer o que? O fenômeno da ferrugem. Ou seja, o aço em contato com o ar e com a água, vai acontecer o quê? Ele vai oxidar, ele vai criar uma ferrugem, que é aquela camada, né? Que vai enfraquecer ele. E com o passar do tempo, quanto mais contato ele tiver com o ar, o oxigênio e com a água, né? Mais rápido ele vai ser eliminado do ambiente. E, professor, isso também entra muito na questão do conceito de durabilidade, né? Isso. Que é a questão daquela propriedade física, a questão do ambiente também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Pelo fato do próprio ambiente, ou seja, se eu tenho oxigênio, né, com água, é o que vai enfraquecer o material. Ou seja, calor também. Quando esse material está exposto ao sol, ele vai sofrer esse processo de corrosão, certo? Ou seja, ele vai ter um enfraquecimento, né, dele, justamente porque vai predominar o elemento principal do aço, no caso é feito essa bicicleta, como um exemplo, que é o ferro. Então esse ferro ele vai para a superfície. Quando a gente analisa o material em si em laboratório, com microscópios, o MEF, por exemplo, que é um microscópio varredor, né? Ele vai caracterizar o material tipo, eu tenho um aço inoxidável aqui e eu quero ver a quantidade de cromo. Aí vai aparecer a camada protetora lá, mas vai aparecer os pontinhos, brancos, vai aparecer os pontinhos preto, escurecido. Mas o que o computador, quando ele faz análise, vai mostrar pra gente são os picos. Ou seja, enquanto a camada estiver protegendo o material, vai aparecer os picos bem altos de cromo, CR, certo? Que é o símbolo do elemento. Só que, passando o tempo, né, eu aumentei a temperatura, coloquei ele em circunstâncias extremas, aí essa camada de cromo acabou. Eliminei daquele material que eu estou analisando o elemento que iria ajudar ele a ser mais durável, né? Por quê? Porque eu passei do limite dele. Todo material tem o seu limite. Eu passei do limite dele. Como que eu passei do limite dele? Quando eu eliminei o cromo, que é na verdade o elemento predominante de proteção. Então quando eu acabo ele, vai predominar quem? Agora, o ferro. Aí, quando a gente vai para a análise do microscópio, que a gente vai analisar, eu tenho como diferenciar. Aqui agora está predominando o ferro. Como que eu sei que está predominando o ferro? Porque nas imagens vai aparecer tipo as garras no material. Aparecem as garras na imagem. Todos os extremos dele. Está dizendo o quê? Que o ferro está predominando agora. Aí como o ferro está predominando, vai aparecer o pico agora? Ferro. Mas juntamente com o oxigênio. Por que vai aparecer junto com o oxigênio? Porque a predominância do ferrugem nada mais é do que o óxido de ferro. E aí esse óxido de ferro é que entra no processo de corrosão. Aí o material vai ser eliminado pelo fato do ferro ser predominante, né? E aí a corrosão vai predominar justamente o aumento do óxido de ferro nesse material. E com isso a consequência é o quê? Enfraquecimento desse material. É por isso que, voltando agora para a prática da construção civil, quando você já coloca as colunas de ferro e não reveste ela com concreto, você tem que ter essa preocupação. Por quê? Porque você tem que fazer uma expectativa, né, de quando é que eu já vou cobrir esse ferro. Porque se eu demorar, aquele ferro vai estar exposto ao ambiente. E o ambiente é propício de corrosão. Se ele é propício de corrosão, quando eu quiser revestir ele com concreto, ele já não vai mais servir para mim. Porque a estrutura vai estar enfraquecida. Ou seja, não, mas eu vou botar o concreto. Posso botar o concreto. Mas e qual é a certeza que eu vou ter que aquele ferro não enfraqueceu e a estrutura não vai estar comprometida? Porque eu fiz o cálculo de força. Eu fiz o cálculo de força para que aquela viga suportasse uma quantidade de peso. Se o ferro for enfraquecido, o meu cálculo já está errado. Por quê? Porque aí a estrutura já não vai estar mais confiável, né? Pelo tempo que ela ficou exposta ao ambiente, o processo de corrosão atuou sobre ela, o óxido de ferro está se predominando sobre a estrutura e enfraquecendo aquela estrutura metálica. E aí, quando eu for pensar em revestir ela com concreto, é o meu cálculo que eu fiz para suportar
X peso, que já não vai mais suportar X peso, vai ser Y peso, mais fraco do que aquilo que eu fiz. E aí eu vou pagar pelas consequências, né, dos danos que podem vir a ser causados pelo cálculo que eu fiz e que não estava correto, não pelo cálculo que foi feito, mas pelo procedimento que foi tomado em deixar a estrutura metálica exposta ao ambiente. Isso, professor Cois, é uma honra ter a sua participação nesse trabalho. Muito obrigado. Como vimos na entrevista com esse professor, eu achei um nome interessante, a durabilidade. O que seria essa durabilidade? A durabilidade é a capacidade de resistir ao tempo e ao ambiente. E o melhor exemplo para a gente mostrar isso são prédios antigos ou casas antigas, que ainda estão bem firmes, como é mostrado agora aqui através da produção. Nós encontramos muito, principalmente aqui no Maranhão e em São Luís, principalmente no centro. Nós lá percebemos prédios bastante antigos, casas bastante antigas, mas que estão ainda firmes. E essa é uma das propriedades químicas que se chama durabilidade, porque está mostrando que ele resiste ao tempo e ao ambiente. E falando de tempo, falando de ambiente, tem um assunto muito bom para ser tratado, que é também a resistência à corrosão. Só que antes de falar sobre a corrosão, eu percebi que enquanto eu cheguei aqui, antes de nós gravarmos essa entrevista, eu percebi que aqui na sua produção há um jovem que ele está fazendo química, né? Está se formando em química. E eu conversando com ele estava falando sobre essa corrosão, falando sobre a reatividade. Então eu queria chamar ele aqui para ele explicar para nós como é que isso funciona. Prazer, como eu te vejo todo dia aqui, né? Falar sobre a resistência à corrosão, né? Propriedades químicas, né? Propriedades químicas, que é basicamente quando o material resiste a algum efeito, como o ar, a água. Um exemplo disso aqui é esse material, ele está resistindo à deterioração dele. E basicamente, que eu lembro, ele está sendo por pitch, né? Que é criando esses pontinhos aí. Uma corrosão, né? Sim. E o que está fazendo ele resistir é a tinta que está nele. Uma proteção. Basicamente uma proteção. E além disso tem a reatividade, né? Quando o material responde quando entra em contato com outros agentes químicos. Um exemplo disso é o cimento com a água, né? E ele basicamente o endurecimento dele, né? Quando ele se junta água e cimento. E é literalmente uma mágica que faz com que o concreto existe. Olha aí, rapaz, então vemos aí o nosso químico, né? Nosso químico Alexandre. Explicando um ponto importante, né? Porque a gente, em questão dessa resistência à corrosão, a gente é muito comum de gente encontrar naqueles banners que fica... que a gente encontra na rua. Exatamente. Não tem muita corrosão. Então, um ponto importante também, que é a resistência. E como ele tinha falado, né? Uma ponte que apareceu aqui, né? Uma ponte metálica é fácil de corroer, né? Sim. Porque existe nela metal. E o metal é um dos mais fáceis de entrar em corrosão. Se ele não tiver uma pintura por cima dele, né? Alguma Sim. coisa que não entre ar ou água que entra em contato com ele, né? Exatamente. Pois muito obrigado. Obrigado. Nosso Foi um prazer estar com vocês. Prazer. Falando sobre essas propriedades térmicas, agora entrando nesse mundo de propriedades materiais, as propriedades térmicas elas descrevem, reagem, interagem com o calor, incluindo a sua capacidade de absorver, de interagir e a sua resposta a variações de temperatura. Durante a entrevista, surgiu algumas perguntas ali, né? Sobre essa propriedade térmica. Nossa produção separou algumas dessas dúvidas que nossos telespectadores tiveram durante essa explicação sobre as propriedades térmicas. Produção. Vamos ver aí quais as dúvidas que eles têm. Bom, o geólogo telespectador aqui perguntou, né? Quais são as propriedades térmicas? Essa é uma pergunta bem fácil, só que muitas pessoas que não mergulham nessa área é normal não saber. As propriedades térmicas, na maioria dos casos, elas são divididas em 3. Capacidade térmica, condutividade térmica e expansão térmica. O outro aqui perguntou, chamado Johnson, perguntou, quer que explique sobre a condutividade térmica. Bom, falando mais sobre a condutividade térmica, é um assunto muito interessante também, porque a condutividade térmica ela se divide em 2. Em alta condutividade e baixa condutividade. Mas o que é a condutividade térmica?
é a capacidade de um objeto ele absorver esse calor. Por exemplo, objetos com alta condutividade térmica, por exemplo, o alumínio. Quando colocamos uma panela de alumínio no fogo, ela aquece muito rápido, não é? É Então ela verdade. tem uma alta condutividade térmica. Quando é baixa condutividade térmica, é porque eles não têm esse alto calor entre eles. Por exemplo, a madeira. Quando nós aquecemos uma madeira, ela não aquece rapidamente. Ela demora, tem um processo para ser aquecida. Então essa é a diferença da alta condutividade e da baixa condutividade. E já pegando também assim o rumo dessa pergunta do nosso telespectador Johnson, também quando falamos sobre a capacidade térmica, é a capacidade dos materiais de aquecerem com energia. E quando falamos sobre expansão térmica, é quando eles estão sob o efeito do calor, eles se expandem, eles aumentam. E quando eles estão sob os efeitos do frio, eles diminuem. Eles ficam se contraindo entre si. Falando sobre propriedades elétricas, a condutividade elétrica é a capacidade de um material conduzir eletricidade. E é bom explicar isso para os telespectadores, também pelas dúvidas que tiveram também agora há pouco, que quanto maior é a condutividade, mais fácil para a eletricidade passar através desse material. Como nós vimos agora nos condutores, nas propriedades térmicas, quando eu usei o exemplo do alumínio, que o alumínio ele passa boa condutividade por causa do calor, né? Quando vemos para as propriedades elétricas, acontece do mesmo jeito, só que agora muda-se a propriedade. Como disse lá no começo, trazendo para cá de novo, muda-se a personalidade. Qual a diferença entre condutores e isolantes? Essa dúvida ela é muito boa, talvez você já deu uma dúvida de alguém de casa. É porque condutores e isolantes são coisas totalmente distintas, mas ao mesmo tempo que elas são distintas, elas estão aqui perto uma da outra. Os condutores nada mais é que são os bons condutores de energia elétrica. São, por exemplo, o ouro, a prata, o próprio alumínio, o cobre, que são bons condutores de elétricos. E os isolantes são os que não têm essa condutividade. Em outras palavras, não são bons condutores. Por exemplo, como a borracha, como a madeira. Essas são exemplos de tipos que não são bons. Vendo aqui as mensagens do pessoal de casa, eles estão falando aqui que condutores eles permitem o livre movimentação, né, de elétrons, facilitando a passagem da corrente elétrica. Um exemplo disso é o cobre, o ouro, né? Enquanto os isolantes eles impedem esse fluxo, oferecendo alta resistência e tudo mais. Que é o exemplo do vidro, a borracha. Exatamente. Então nós percebemos como o pessoal de casa já está entendendo muito bem, só que eles Verdade. esqueceram de um detalhe. Que além dos condutores e dos isolantes, existem também os semicondutores, que a gente vê ele no nosso dia a dia, mas nós não percebemos. Que os semicondutores, como o próprio nome já diz, ao mesmo tempo que eles são bons condutores, eles também não são ali medianos. E os semicondutores, eles são a base da eletricidade moderna. Por exemplo, os chips, os microchips que estão dentro dos nossos celulares, eles são os semicondutores. Os chips, os pequenos chips também que existem nas televisões, nas geladeiras, nas máquinas de lavar, todos eles são semicondutores. Então nós percebemos como essa tecnologia de propriedade, ela vai avançando cada vez mais e mais até o ponto de se tornar um microchip semicondutor, onde é a base da eletricidade. A gente percebe que isso só tende a evoluir cada vez mais e mais. Então, basicamente, ele permite o fluxo fácil, né, de cargas elétricas através de seus elétrons livres, né? Exatamente. Bom, eu fiquei muito satisfeita com a nossa entrevista. Foi um assunto muito importante, então. Eu aprendi bastante. Espero que os nossos telespectadores tenham aprendido, tenham, né, colocado dentro da cabeça mesmo sobre esse assunto tão importante. Para finalizar, eu gostaria que você nos desse uma mensagem de importância de tudo que falamos hoje. Algo muito importante que eu queria destacar também, nós falamos aqui sobre engenharia dos materiais, principalmente sobre as suas propriedades. Mas eu queria falar para todos que estão nos assistindo, o quanto a engenharia, ao mesmo tempo que ela é ampla, ela também é muito boa de se estudar. Por isso que eu falo, façam engenharia. Quando eu era criança, eu assistia aqueles carros de Fórmula 1, e eu perguntei para
Como é que eu faria para trabalhar construindo um carro daquele, né? Eu falei assim, ó, meu filho, o que faz isso é um engenheiro. E desde aquele dia eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser um engenheiro. Não sabia se eu ia ser civil, elétrico, mecânico, qualquer um, mas eu queria ser um engenheiro. Queria ser chamado de engenheiro. Então, as propriedades dos materiais, ela entrou na minha vida de uma forma que hoje eu não consigo viver sem essa engenharia. Hoje faz parte do meu dia a dia, faz parte, está dentro da minha casa. E eu espero que com essa entrevista, com esses estudos que foram passados aqui, também faça parte da vida de alguém que também está nos assistindo. Certo. Muito obrigada, Boa, uma honra ser no nosso podcast, né? E me convidem mais uma vez também para Com participar certeza, vamos ter muitas. Que breve vai ter, né? Mais assuntos como esses no nosso podcast. Muito obrigado e muito obrigado. Até breve, gente. Até a próxima.